Bem, pessoal, como prometido, tá? Trago aí para vocês aí a gravação da aula aí sobre o a priori, tá? O algoritmo aí que ficou faltando a gente falar, tá? O a priori é um algoritmo bem simples. A gente vai ver que ele, né, ele se baseia aí em conceitos bem simples aí, tá? E o objetivo dele basicamente é encontrar regras de associação, tá? Entre itens de um dataset ou de registro de um dataset, tá? Então, a gente tem o seguinte cenário aqui de motivação, tá? É o cenário clássico onde o a priori costuma ser aplicado, mas ele não se restringe a isso, que é o que? Por exemplo, como, dado um conjunto de produtos vendidos, como eu consigo aumentar as vendas, né, do meu mercado? Então, algumas regras, né, algumas combinações aí de produtos, algumas relações são tanto que óbvias, né, principalmente para quem já trabalhou em comércio, em mercado, sabe disso, tá? Por exemplo, se uma pessoa compra pão, né, é muito difícil ela sair sem comprar outra coisa, como por exemplo uma manteiga, tá? Algum tipo de frios, mortadela, alguma coisa desse tipo, café, leite. Então são produtos que já tem uma relação forte, tá? Outra o famoso churrasco do brasileiro aí, né? Que tem que ter carne, né? Tem que ter a cerveja, tem que ter a carne aí, isso é lei. Mas o que acontece? Se uma pessoa pegou carvão, né? Eu já tenho praticamente certeza que ela vai usar esse carvão para fazer churrasco, certo? Muito dificilmente ela vai usar o carvão para outro propósito. Então o que? Geralmente, né, nos mercados, o carvão está disposto perto de produtos, né, que são ou bebidas, refrigerante, cerveja, por aí vai, ou perto de carnes também, tá? Mas podem haver situações aí, né, regras que eu não conheça, tá? E que estão acontecendo ali frequentemente ali no meu ambiente de trabalho e eu ainda não peguei. Como é aquela história do Walmart, que descobriram que era frequente, né, a venda de fraldas quando alguém comprava cerveja, tá? Então, depois de analisarem os seus dados lá, né, o Walmart percebeu que muitas vezes quando alguém comprava cerveja levava a fralda para casa também. E se você olhar para a fralda de cerveja, são coisas que não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Mas a partir, né, de uma análise que o Terry Rosen nos bancos, né, de dados deles, eles perceberam que havia essa relação e fizeram uma arrumação nas prateleiras de forma que colocaram a fralda o mais próximo possível da ala das cervejas e funcionou. Aumentaram as vendas, tá? Então, esses insights, tá? Como fraude de cerveja, são coisas que é preciso prestar atenção, mas nem sempre são identificáveis no ambiente de trabalho. Não são relações conhecidas, tá? E são relações que às vezes são muito específicas de um determinado ambiente, tá? Então, como, né, eu posso descobrir a relação entre os produtos, tá? De forma a encontrar essas regras aí. Aí entra o a priori, tá? O a priori, pessoal, ele, como eu falei, ele é um algoritmo aí que ele é um algoritmo não supervisionado que se encaixa na ramificação ali de algoritmos de associação. Ou seja, a partir de um conjunto de dados, tá? Ele tenta encontrar regras de associação baseado na frequência com que ocorre aquelas transações, vamos dizer assim, tá? Ou seja, ele busca encontrar relacionamentos ou padrões frequentes que ocorrem nesse conjunto de dados, tá?
Por exemplo, aqui a compra de um produto quando o outro é comprado representa uma regra de associação. Por exemplo, eu comprei pão, qual é a probabilidade de eu comprar manteiga? É alta. A probabilidade de eu comprar café é alta. A probabilidade de eu comprar um refrigerante é alta, né? Mas não é tão alta como manteiga e café, por exemplo, tá? Qual é a probabilidade de eu comprar mortadela? É alta também, mas né, pode ser menos alta do que eu comprar pão e manteiga, tá? Então, assim, essas regras de associação que eu busco para eu poder, por exemplo, fazer propagandas, fazer promoções, tomar algumas decisões no meu comércio ou na minha empresa, que eu consiga alavancar as minhas vendas, tá? Então, por exemplo, ali, tá? O a priori ele pode entrar também na categoria de algoritmo de como é que é o nome? Algoritmo de, agora me fugiu a cabeça. Mas, por exemplo, eu posso entrar, por exemplo, algoritmo de recomendação, voltou. Eu posso, por exemplo, entrar numa loja, tá? E comprar ali e ver, né? Clicar para ver, por exemplo, vamos dizer, se uma loja de hardware, eu posso clicar para ver quero montar um computador. Aí vou começar ali pelo processador, tá? Aí eu vejo um processador Ryzen, tá? Aí eu quero montar um processador ali high-end, né? Um processador ali mais robusto. E aí eu pego um Ryzen 7 e um Ryzen 9 aí das últimas gerações, né? Se o site aí ele tiver um algoritmo de recomendação bem calibrado, o que ele vai fazer? Ele vai me recomendar uma boa placa-mãe que usa aquele socket ali, a M4 ou M5, tá? Referente ao Ryzen, que eu escolhi ali para ver. Vai me recomendar também um water cooler, né? Porque esses processadores esquentam muito devido à sua capacidade de processamento. Provavelmente o water cooler 360 mm. Por quê? Porque se eu estou disposto a ver um produto que é um preço elevado, né? Porque então recomendar para ele também um water cooler aí que custa, né, R$1.500, R$2.000, né? E posso recomendar também uma fonte, né, uma fonte de 850 watts aí, né, que seja 80 plus Gold ou Platinum, né? Já que ele quer coisa boa, então vamos recomendar coisa boa para ele. E aí eles fazem aqueles combos, né? Aqui, ó, já monta para tu aqui, ó. Tá aqui, ó, para você levar, né? Teu kit. Então são algoritmos de recomendação também, tá? O a priori pode ser considerado um algoritmo de recomendação. Só que por que muitas vezes ele não é chamado assim? Porque algoritmos de recomendação são algoritmos bem mais robustos, tá? Por exemplo, pega um algoritmo de uma rede social, são vários e vários atributos que ele precisa levar em consideração, vários cenários, para que ele possa, né, te recomendar conexões, ou te recomendar vídeos, te recomendar produtos, enfim. Então é importante deixar claro que a priori ele é um algoritmo, né, simples, relativamente simples para contextos simples, tá? Que nem a gente vai ver aqui agora, tá? Como esse, tá? Aqui a gente tem aqui um dataset, né, onde cada transação aqui corresponde a uma venda, certo? E tudo que está aqui pintado de azul é que foi vendido nessa transação, tá? O que está de zero não foi vendido. Então, por exemplo, aqui nessa transação aqui 2, leite, ovo, manteiga e ketchup foram vendidos, enquanto pão e biscoito não, tá? Então, a partir desse conjunto de dados aqui, eu vou fazer aqui uma série de cálculos para descobrir regras relevantes de forma que eu consiga fazer com que minhas vendas alavanquem, né? Então, entrando aqui no mérito aqui da formalização, o que eu tenho, tá,
no que diz respeito às regras de associação do a priori. Antes eu preciso definir alguns termos, que são os itens, tá? Items e database, tá? O que são os itens, tá? Os itens, pessoal, eles não são, tá? Os atributos per se, mas são a combinação desses atributos. Por exemplo, eu posso ter os atributos, né, sozinhos, né, ou como vai ser chamado aqui, unigrama. Por exemplo, leite, ovo, tá? Isso aqui são itens, tá? Mas eu posso ter combinações entre eles. Por exemplo, leite e ovo, leite e pão, leite e manteiga, leite e ketchup, leite e biscoitos, tá? Posso ter uma combinação desses caras. Então, cada combinação, e essa combinação pode aumentar de tamanho, igual essa daí eu falei, que eu acabei de falar, são bigramas. Pode ter trigramas. Leite, ovo, pão, leite, ovo e manteiga, tá? Então são tudo combinações. Cada combinação dessa é um item, tá? Que tem N atributos. E o database é o conjunto de dados per se, né? Como vocês podem ver aqui, tem 12 transações, tá? Onde aqui o M, né, nesse nosso caso significa, ele representa o número 12. Vale ressaltar que toda transação é única nesse banco de dados, tá? E consiste em uma combinação de itens, tá? E a gente define a regra de associação com essa notação aqui, ó, x tal que y, tá? Ou x está associado a y, tá? Onde x e y são combinações de itens, são itens 7, tá? Sendo que é mais comum eu ter o x, tá? Como um item 7 que pode ter um ou mais atributos ali dentro, né? Ou seja, ele pode ser desde um unigrama até um bigrama, trigrama e por aí vai. E o y costuma ser um unigrama, tá? Costuma ser uma regra que eu procuro verificar. Por exemplo, dado que eu comprei pão e manteiga, que seria o x, pão e manteiga, qual a chance de eu comprar café? Tá? O café seria o y, tá? E, como vocês podem ver, não pode ter nenhum elemento comum, são distintos. Aí qual é a nomenclatura que a gente usa? O x, ele se chama antecedente, o y é o consequente da regra de associação. E aí, pessoal, né? Só pra gente ver aqui, por exemplo, aqui, ó, essa transação aqui, leite e pão, ela ali no dataset, né, foi comprado leite, mas não foi comprado pão na transação 2, mas no geral essa notação aqui ela se aplica para todo o dataset, ou seja, exprime a ideia de quem comprou leite também vai comprar pão, né? Ou a probabilidade de comprar pão, tá? Dado que eu comprei leite. Então já deu para ver que mesmo num conjunto até pequeno a gente pode gerar uma quantidade muito grande de regras a partir do a priori, tá? Então, como a gente identifica as mais relevantes, tá? Basicamente a gente tem 4 métricas para identificar. Só que eu vou colocar aqui como ordem de prioridade o suporte como a mais importante delas, tá? O suporte é o que baseia o a priori, tá? A partir do suporte eu derivo todas as outras, tá? Mas a segunda mais importante é a confiança, tá? A confiança é derivada do suporte. Esse lift aqui e o conviction são derivados da confiança, tá? Mas afinal de contas, a gente vai passar por cada um deles, mas o suporte já fica como definição em que é a métrica mais importante e a confiança é a segunda mais importante, tanto que os hiperparâmetros que eu passo para a priori são basicamente 2, tá? Suporte mínimo, que é uma probabilidade, ou seja, ele está entre 0 e 1, e a confiança mínima, que também é uma probabilidade, está em 0 e 1. Tá? E a partir desses hiperparâmetros, o a priori vai tentando encontrar as regras de associação mais relevantes. O lift e o conviction a gente fala mais tarde. Então o que seria o a priori aqui? Basicamente o a priori, o suporte, né? O suporte basicamente ele
nada mais é do que o seguinte: quantas vezes, tá, um determinado, pegando aqui o contexto do dataset, um determinado produto apareceu, tá, dado o número total de transações, ou seja, quantas vezes ele foi vendido dado o total de transações. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o suporte do pão, a gente vai ver o seguinte, ó, que a gente tem 12 transações. Se eu contar aqui quantas vezes o pão foi vendido, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o pão foi vendido 10 vezes. Então, o suporte do pão é 10 sobre 12, que dá 0,83, ou o suporte do pão é 83%, tá? E aí, né, como eu falei, eu passo, né, como hiperparâmetro, o limiar do suporte. E esse limiar ele vai servir como corte para, né, aqueles atributos ou itens, né, item 7, que não são relevantes segundo o limiar do suporte que eu passei. Certo? E aí, pessoal, a gente entra na confiança, né? O que seria a confiança? A confiança é onde eu, de fato, né, eu calculo a relevância de uma regra de associação, tá? Ou seja, dado que eu já calculei o suporte de todos os meus atributos, tá? Que são essas colunas aqui, ó. Calculei o suporte de todo mundo. Aí eu calculo a confiança, que é o que? A probabilidade de um item ser comprado quando o outro item correlado já foi comprado, tá? Então, por exemplo, qual a confiança de um cliente? Qual a confiança que um cliente irá comprar manteiga, considerando que ele já comprou leite e pão, tá? Então, para eu ver se manteiga é relevante no contexto onde o cliente já comprou leite e pão, eu faço o cálculo da confiança, tá? E aqui, pessoal, repare, né? Esse leite e pão, como se fosse o X, tá? Esse X aqui, X implica Y. E o Y é a manteiga, tá? Ou seja, dado que o cliente comprou leite e pão, tá? Qual é a probabilidade de comprar manteiga? Então aí a gente faz o seguinte cálculo: a gente faz a união aqui de X com Y, o suporte, né, deles dois, sobre a união, sobre o suporte de X. Então, basicamente é o seguinte: eu calculo aqui o suporte de leite, pão e manteiga, ou seja, quantas vezes esses três aparecem, tá? Dividido pelo suporte de leite e pão. Então, se a gente vier aqui, a gente vai ver o seguinte: leite, pão e manteiga, ó. Aqui tem uma ocorrência, aqui tem duas ocorrências, aqui tem 3 ocorrências, aqui tem 4 e aqui tem 5. Então, de 12, tá? De 12 ocorrências, 5 eu vendi esse trigrama aqui, né? Essa tríade aqui. E aí eu divido pelo suporte de leite e pão, tá? Que se a gente for ver ali, quantas vezes aparece leite e pão? Leite e pão, ó, 1, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 de 12. E aí eu faço essa divisão aqui e encontro uma probabilidade ali aproximada de 71%, certo? Ou seja, essa confiança aqui ela é relevante se tiver acima do limiar que eu estabeleci ali do hiperparâmetro. Ela é relevante, sim, tá? E aí vem o lift, pessoal, ou alavancagem. Para que existe o lift? Você lembra que eu falei com vocês que a confiança ela é uma probabilidade? Você lembra? A probabilidade ela está limitada a 1, tá? Então eu posso ter uma confiança de 1, mas aí fica a pergunta: o quanto que eu estou ganhando, estatisticamente falando, ao fazer aquela associação ali? Será que aquela associação ali ela me dá um ganho probabilístico, um ganho estatístico, tá? Então, para isso eu calculo o lift, tá? Por isso que eu falei que o lift é uma medida complementar. Por quê? Eu calculo, eu uso a confiança da regra
tá? Pelo suporte, dividindo pelo suporte aqui do consequente. E aí esse número vai me dar um número, tá? Que geralmente é o seguinte: se esse número for maior que 1, ele representa o ganho estatístico independente da confiança, tá? Então é como se dissesse assim: olha, essa regra aqui realmente ela é relevante, tá? Preste atenção que ela é relevante. E por fim a gente tem a convicção, tá? Que a convicção nada mais é, pessoal, do que, vamos dizer assim, o inverso da confiança aí, né? Ela busca, né, fazer o seguinte: ela está interessada em calcular a frequência que o antecedente ocorre e que o y não ocorre, ou seja, ela está interessada em quando a regra falha, tá? E aqui, para eu fazer esse cálculo aqui, né, vocês podem ver que isso aqui é praticamente o inverso, né, do que a confiança busca, tá? Então aqui tem algumas regras, né, alguns valores. Quando eu tenho uma confiança maior que 1, quer dizer que a regra x implica em y, né, ela tem uma forte associação, ou seja, a presença de x aumenta a probabilidade do y ocorrer. Quando é igual a 1, eu não tenho, né, nenhuma conclusão a tomar, tá? Como se eles fossem independentes. Agora, quando a convicção é menor que 1, a regra ela tem uma associação negativa, ou seja, a presença de x diminui a probabilidade de y ocorrer, tá? Ou seja, dado que eu comprei tal coisa, a probabilidade de eu comprar uma outra coisa diminui, aquilo ali, né, se torna algo, digamos assim, improvável, tá? Então, quais são os passos do a priori, tá? Primeira coisa, né, eu preciso passar dois hiperparâmetros: suporte mínimo e confiança mínima, ambos menores que 1, né, tem que estar 0 e 1. Aí eu gero item 7 de tamanho 1, tá? Ou seja, unigramos todos os conjuntos, tá? O único item a partir das transações do dataset. Ou seja, basicamente é eu pegar os atributos, tá? E faço o que? Para cada atributo eu calculo o suporte, tá? Ou seja, a frequência que ele aparece nas transações, igual o pão lá. O que eu fiz pro pão eu faço para todo mundo, tá? E aí de cara, quando eu terminar essa parte aqui, eu já elimino aqueles que estão abaixo do limiar, tá? Aí quem tiver abaixo do limiar vai ser rejeitado e vai ficar somente, né, os remanescentes, que eu vou chamar de conjunto L1. Aí eu vou continuando aqui, né? Gero itens de tamanho 2, né? Item 7 de tamanho 2, ou seja, bigramos. Faço a mesma coisa praticamente que eu fiz no item na iteração passada. E aí eu faço o que? Calculo o suporte e elimino aqueles que não atendem ao limiar, tá? E aí eu vou gerando, né? Eu vou repetir essas etapas para item 7 de tamanho n, tá? Até os itens 7, né, ter tamanho n-1, como eu mostrei lá. Não adianta eu chegar no tamanho n, ter um item 7 com todos os atributos, que aí eu não tenho eu não tenho nenhum consequente restante. Então não adianta, tá? O critério de parada é esse, um critério de parada é esse, tá? E com isso, né, a cada etapa onde eu vou aumentando, né, ali de bigrama, vou para trigrama, né, vou para tetagrama, e aí sucessivamente, né, as combinações possíveis se tornam menores, e junto aqui com o suporte, né, a validação do suporte, elas se tornam ainda menores, tá? E aí, tá, para cada item 7, né, onde esse item 7 aqui ele tenha mais, né, de 2 aqui valores, eu gero as regras de associação, onde x é o antecedente e y é o consequente, tá? Calculo a confiança dessa regra e filtro aquelas regras que não atendem a confiança mínima, tá? É aí que entra a parte da confiança, né, o outro limiar. E quando o algoritmo para? O algoritmo para quando não houver mais item 7,
frequentes ou quando os itens 7 restantes não atenderem suporte mínimo, tá? Aqui no caso é a saturação dos itens 7, né? É aquilo que eu falei lá no início. E aqui é quando nenhum item 7 mais atende ao suporte mínimo que eu passei como hiperparâmetro. E os resultados finais, né? As regras de associação resultantes, né? Com as suas respectivas métricas aqui, né? Desejáveis. Eu posso apresentar somente o suporte à confiança, mas é interessante também mostrar o lift e a convicção aqui também, só para complementar aqui a ideia. Então, voltando aqui ao nosso dataset, vamos fazer um exemplo prático aqui, onde eu vou definir o suporte mínimo aqui como 0.4 e a confiança como 0.6. Ah, como é que eu defino esses hiperparâmetros? Depende, né? Sempre quando eu falo de hiperparâmetro, a resposta é depende. Isso precisa ser calibrado para que eu também não seja não muito exigente e também não seja não muito, digamos assim, negligente, tá? Então, eu tenho que encontrar um meio termo aí de forma empírica, tá? Eu vou vendo se as regras têm algum sentido ou não. E aí, com isso, eu vou construindo as regras, tá? Então, basicamente é o seguinte, tá? A primeira etapa aqui, a gente começa com o suporte unigrama, ou seja, de cada atributo, tá? E a gente faz a contagem aqui, ó, tá? E aí, como o suporte mínimo aqui é 0.4, ou seja, é maior ou igual a 0.4, sim, esse aqui já não é, esse aqui não é, esse aqui não é. Então, logo de cara, ketchup, biscoito e ovo cai fora. E eu fico com o quê? Eu fico com leite, pão e manteiga, tá? Esses vão ser os atributos que eu vou trabalhar a partir de agora para tentar montar regras, certo? E aí eu vou ver aqui o seguinte, eu vou pegar agora os bigramas, tá? Ou seja, as combinações de leite, pão e manteiga, tá? Então, combinação é aquilo, né? Leite e pão e leite para combinação é a mesma coisa, tá? Então não é uma permutação, é uma combinação, tá? Então aqui o leite e o pão, se eu for lá no meu dataset lá, aqui tá errado, aqui eu tenho que consertar aqui. Deixa eu até consertar de uma vez. Aqui é 7, aqui é 6 e aqui é 8. Depois eu vou upar lá, tá? Então aqui, se eu contar lá, vai aparecer leite e pão 7 vezes. O suporte é 7 sobre 12. Tá acima do suporte? Tá. Que é 0.4, suporte mínimo? Tá. Então, beleza, mantém. Então eu tenho o que? Os seguintes bigramas aqui, ó. Leite, pão, leite, manteiga e pão e manteiga, tá? E aí, pessoal, eu venho aqui e calculo leite, pão e manteiga, tá? Que é os 3 itens frequentes aqui que eu tenho no máximo, tá? Calculo o suporte dele. Leite, pão e manteiga, que sobrou, tá? É o que sobrou daqui. Tá? Leite, pão e manteiga, que sobrou daqui. A única combinação possível é essa. E aí eu vejo que ela tem um suporte acima também de 0.4, então considero. E aqui parou, tá? Porque eu não consigo mais. Eu saturei aqui, tá? Eu não tenho como mais gerar combinações de 4 itens, porque não há trios que possam ser combinados, tá? O algoritmo para aqui, só tem um trio aqui, tá? E aí, pessoal, eu faço o que? Eu começo a calcular a confiança e o lift de algumas regras, tá? Por exemplo, a regra leite e pão. Tem várias regras que eu posso calcular aqui, mas eu vou se ater somente a essas daqui. Depois no final do slide vai estar o exemplo completo ali, tá? A partir de um algoritmo. Ó, dado a regra que eu comprei, dado o antecedente aqui que eu comprei leite e pão, qual a probabilidade de eu comprar manteiga, tá? Aí eu vou fazer o que? Eu vou calcular o suporte da regra, que é o seguinte: o suporte de leite, pão e manteiga, né? Se lembra da união que eu tenho que unir os dois? É 0.42, ou seja, quantas vezes eles aparecem. Então, a confiança, primeiro eu calculo o suporte aqui de leite, pão e manteiga, tá?
que é a união de leite pão com manteiga, dá 0,42. Aí eu pego, tá? E calculo a confiança, que é basicamente suporte desse cara aqui com suporte de leite pão, tá? E fazendo essa conta aqui dá 72,4. Se a gente lembrar, a nossa confiança, né, o limiar tá 0,6. Então essa regra aqui, ela é uma regra estatisticamente válida, tá? É uma regra válida, é uma regra relevante. Então eu considero essa regra lá no meu, digamos assim, no meu arsenal ali de vendas ali, tá? E agora calculo o lift, tá? O lift, né, como eu já calculei a confiança, ela tá aqui, tá? Eu coloco a confiança aqui, né? Leite, o quanto que leite pão implica em manteiga? Qual é a confiança disso? Esse valor dividido pelo suporte do valor que eu tô analisando, do consequente, né? Qual é o suporte da manteiga? 75. Então o lift tá me dando um valor aqui que tá próximo de 1, mas que não é acima de 1. Ou seja, essa regra que talvez não seja uma regra, apesar de ser uma regra que foi aceita pela minha confiança, talvez não seja aquela regra que eu deva, pelo menos nesse conjunto de dados, dar aquela atenção, tá? Eu posso considerar ela sim, mas eu não invisto nela como investiria em outras, tá? Que possam ter um maior lift. A gente vai ver que tem, tá? E aqui, pessoal, tem um algoritmo aqui que eu vou passar para vocês, gente. Tá até aqui nesse slide, tá? E aqui tá todos, né, os itens 7, tá? Todos os itens 7. Aqui estão os valores deles aqui, sem estarem arredondados, né, sem estarem truncados. E aí, se a gente pegar o lift aqui, olha só, a gente vê o seguinte, ó. Se eu compro manteiga, qual a probabilidade de eu comprar pão, né? Eu tenho uma confiança aqui de quase 90%, tem um lift aqui maior, tá? Maior que 1. Então, algo a se considerar, tá? Esse aqui, ó, esse aqui deu um lift igual a 1, tá? Ou seja, dado que eu comprei leite e manteiga, qual é a probabilidade de eu comprar pão? Deu uma confiança aqui de 83% e o lixo aqui deu 1, tá? Então, talvez seja uma regra. Essa outra regra aqui também é interessante, ó. Dado que eu comprei pão, qual a probabilidade de eu comprar manteiga? Professor, mas não tá aqui em cima? Não. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui já não é a combinação. Isso aqui é, como o nome já diz, é o antecedente. O que eu comprei primeiro? Foi manteiga? Aqui foi manteiga. Aqui, o que eu comprei primeiro foi pão, tá? O consequente é eu ver o seguinte, qual a probabilidade do cara pegar manteiga já que ele comprou pão, entendeu? Então, repare, dá um valor aqui de lift parecido, né? Que é parecido não, igual praticamente, tá? Ou seja, é uma regra relevante também, tá? E a convicção, né? A gente tá deixando de falar da convicção. A convicção, você lembra? Igual a 1 aqui, eu não sei o que dizer, né? Aparentemente não tem nenhuma aparente relação. Mas aqui, olha o tamanho da convicção. Dado que eu comprei pão, olha só a convicção do cara comprar manteiga. Então isso aqui é uma regra importante, tá? Agora, dado que eu comprei leite, qual é a chance de eu comprar pão? Ó, aqui a confiança já diminui, tá? E a convicção também. A convicção diminui bastante, ou seja, é como se o pão estivesse atrapalhando a compra do leite. Ou seja, é pouco provável que o cliente compra pão, dado que ele já comprou leite, já que ele escolheu leite. Aí vai. Depois vocês podem analisar essa tabela melhor. Mas é bem interessante. E aqui, pessoal, é basicamente o algoritmo, tá? O algoritmo é isso aqui, tá? Só é preciso importar daqui essas duas bibliotecas e montar o algoritmo aqui, que nem, né, a gente passou aqui, certo? E aí do lado, e basicamente rodar, né? Criar um ambientezinho virtual para instalar esses pacotes e rodar o algoritmo para encontrar as regras, que são essas saídas aqui, certo? Então, pessoal, é isso. Basicamente esse é o a priori,
tá? Qualquer dúvida, entre em contato aqui, tá? Pelo meu e-mail ou pelo Canvas, de preferência pelo e-mail aqui, tá? Fico à disposição, um abraço a todos.